Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bem, bom dia. Estamos aqui com a Lauína e a Ione para fazer uma entrevista sobre letramentos para a matéria de Práticas Pedagógicas 4. Então, eu sou Ione, como você falou, né? Sou aqui, ajudo na coordenação pedagógica do Instituto de Educação Minada Crescer, junto com a Lauína, junto com a nossa diretora, que é a Roberta, e com os professores. Então, a temática da nossa conversa hoje é letramento, né? Isso. A primeira proposta que você traz aqui pra gente é uma divisão dos letramentos como alguns adjetivos. Letramento numeracional, computacional e tantos outros que foram criados ao longo aí dessa história. A minha concepção, e é uma reflexão para a nossa conversa e para quem estiver nos ouvindo depois, é se quando a gente considera que letramento de uma maneira assim bem rápida, né? É o uso social da leitura e da escrita, ou seja, uma prática social, qual a necessidade da gente ficar pensando esses adjetivos? Se no contexto da escola e do desenvolvimento disso, da prática de sala de aula, a gente trabalhar o letramento na sua dimensão mais ampliada seria uma proposta mais eficaz e relevante do que a gente ficar dividindo. Porque nessa concepção poderia ser algo que a gente está repetindo práticas como se fossem departamentos, né? Fragmentadas, dentro de uma pedagogia aí mais tradicional. Então, a gente tem que ter essa visão mais ampliada do letramento, desse uso social da leitura e da escrita em vários contextos. No contexto que a gente precisa pensar aí a matemática, ou as matemáticas, as modelagens matemáticas, a questão do digital e do computacional, do informacional. Eu penso que a prática ela vai ser mais eficaz no sentido de uma formação humana integral, em que o letramento é fundamental. Entendi. Quais são os desafios de ensinar a criança a ler? Da leitura e da escrita, sem Isso. considerar a questão do... Sem considerar a parte informacional, digitacional. Só o letramento escolar, que é o ler e escrever mesmo. Quais são os maiores desafios que você vê hoje que o professor enfrenta? Aí você está falando do ponto de vista da leitura e da escrita. Isso, né? Só o tradicional mesmo. Eu acho que o grande desafio é nós ainda superarmos a cultura da pedagogia tradicional, ainda da leitura entendida como codificação. Ler, escrever como codificar e decodificar a letras e fonemas, né? Eu acho que é para além disso, que aí entra a questão do letramento, né? Que dá esse contexto, esse uso social, essa prática, esse contexto, essa dinamicidade ao processo. A gente sai de uma pedagogia tradicional e aí a gente entra na vivência, né? Que a gente lê e a gente escreve, porque isso produz cultura, né? Porque isso nos produz enquanto pessoas. Então, acho que o maior desafio é isso, aí puxa a formação de professores. Então, a maioria dos nossos professores ainda foram formados nessa dimensão do codificar e decodificar, e da leitura só enquanto leitura ali naquele componente da língua portuguesa, não nessa dimensão maior dessa formação humana, que deve ser a nossa diretriz na educação. Não. Quando eu fico pensando nisso que a Ione fala de adjetivação do termo letramento, né? O letramento enquanto substantivo e você traz os adjetivos. Eu fico pensando que a vida vai ficando cada vez mais complexa, as relações também vão ficando complexas, e aí saber ler e escrever do ponto de vista da escrita formal já não nos basta mais. Daí a gente fala de letramento digital, daí a gente fala de letramento racial, ou seja, como que eu aprendo códigos, né? E aí é mais do que só códigos e condutas que me permitem compreender a vida a partir desses outros aspectos. Então eu preciso saber ler e escrever, eu preciso ter acesso à leitura, né, para ter acesso ao mundo, mas eu preciso ter acesso aos outros elementos que me permitem ler esse mundo na sua complexidade. Então eu sei ler o texto, eu sei ler o dito, eu sei ler o interdito. Então vamos pensar, por exemplo, nas questões do letramento racial. Porque quando a gente fala de letramento racial, o que a gente quer dizer? A gente quer dizer que esse sujeito consegue entender quais são os códigos, né? Qual que é a lógica, quais que são toda essa complexidade que está em torno das questões raciais no contexto do Brasil. Quando eu falo de letramento digital,
como que eu entendo que esse sujeito que domina a língua portuguesa, os seus códigos e etc., também domina o mundo digital. Que aí não é só dominar a língua que me permite dominar esse ambiente digital. Aí eu tenho outros saberes e outras práticas e outras posturas que eu preciso entender para entender esse universo. Entende? Isso. Então, como que eu vou aprendendo a ler a língua, e a língua me permite ler os vários mundos, né, que estão aí relacionados na nossa prática cotidiana. Então, é uma leitura que eu aprendo a ler os códigos, mas eu aprendo a ler a vida a partir desses códigos. A leitura como forma, como chave de ler a vida. De ler a vida. De ler a vida e de atuar nessa vida, e de transformar essa vida, transformar esse mundo. Então, é essa a questão. Só que está muito longe aí do nosso cotidiano nas escolas. Apesar de que a gente está numa escola que tem uma proposta com ênfase no letramento, nessa perspectiva mais ampliada, igual a gente está conversando aqui, nós ainda precisamos investir na formação dos nossos professores, né, para que isso aconteça de uma forma para formar esse sujeito nessa perspectiva de dominar o código, de empregar o código, mudar o código, de criar, de ser não só consumidor, mas também produtor desses códigos que vão aí gerar vida, né? Fazer o mundo rodar. Então, essa é um grande desafio. Aí a gente está falando, né, com estudantes de pedagogia. Eu acho que essa é a grande esperança da gente, que essas pessoas que estão sendo formadas também dentro dessa concepção, com esse tipo de discussão, que venham para engrossar as nossas discussões também, né? A nossa formação, que venham para aí trabalhar isso junto conosco, colocar isso na prática cotidiana. Interessante. Perguntando para vocês duas. A Lauína não se apresentou ainda, e vocês também nem falaram sem a graduação de vocês, mas depois vocês falam. Sobre o letramento informacional, qual é o desafio da escola? Porque a escola agora é a escola de ensino médio. Qual é ensinar o aluno a não aceitar tudo que vem na internet? Porque muita coisa que vem na internet é mentira. É fake news, o TikTok é viciante. O que vocês veem como ensinar o aluno a realmente ver o letramento informacional? Saber onde olhar na internet, procurar na internet. Como vocês trabalham isso, essa questão com os alunos do ensino médio? Olha, então a minha formação é bacharelado e licenciatura em filosofia com pós-graduação em juventude no mundo contemporâneo, né? Que são um estudo sobre a realidade juvenil no mundo. O que acontece? Isso é um desafio que está posto e que não existe uma fórmula e uma resposta única e definitiva para isso. Sim. Então, esse final de semana, por exemplo, o Nelson trouxe para mim essa demanda de discutir essa nova prática que está acontecendo na internet, da humilhação no domingo. Vocês viram? Parece que saiu agora no Fantástico, no domingo. Os adolescentes agora, eles conseguem dominar através da tela um outro adolescente. Aí ele me mandou um trecho onde um adolescente, na verdade um adulto, que já tem 20 anos, né, está dentro da categoria de juventude, mas já não está mais na categoria de adolescente, ele humilhando uma outra pessoa que estava do outro lado da tela. Então você está com uma distância absurda e você tem um poder de humilhar. Ele obrigava ela a se ajoelhar, obrigava ela a vários atos de humilhação. E ameaçava, se ela contasse para os pais, ela teria sua vida exposta digitalmente, enfim. Então, assim, é uma realidade muito complexa e que a escola não pode ficar alheia a essa discussão. A escola tem que participar disso, e ela precisa participar disso primeiro, entendendo essa complexidade, sabendo dos seus limites para atuar, porque a gente nunca vai conseguir estar dentro da casa da família, dizendo para a família quais os limites que ela precisa impor para esses acessos, né? E quais são os acompanhamentos que essa família precisa fazer. Então a escola, ela faz o que cabe a ela, mas ela não é a única instituição social que tem responsabilidade sobre esse processo. Então a gente propõe formação, a gente teve inclusive encontro de formação para os pais sobre essa temática, e nós estamos dialogando a possibilidade de abrir uma roda de conversa com esse ensino médio, com esse nono ano, para discutir claramente esses recursos. Então, o que é um ChatGPT? Como eu uso isso como ferramenta? Né? Como que eu vou estabelecer as interações no mundo digital? Esse lugar, as interações que eu faço no mundo digital, elas precisam ser interações que têm perspectivas de formação, elas não podem ser interações doentias, né?
Então, eu acho que é um caminho que a gente está fazendo ainda. Não existe uma resposta, uma fórmula pronta para isso, não. Sim, né? entendi. E nesse sentido, o letramento informacional, ele faz parte de algo que é maior, né? Sim. Aí, da construção de um pensamento mais reflexivo, de formação de cidadania. Então, é nesse sentido. Eu acho que a discussão que a gente faz aqui, a escola que a gente está construindo no dia a dia, tem essa perspectiva. Ótimo. Meninas, eu quero uma conclusão. Sua, Ione e Lauína. Conclusão que vocês entendem de ser professor hoje, na era digital. Que você tem aí, igual você falou, tem o letramento que a gente tem que estruturar cada vez mais a base, que é o letramento educacional, é o começo, ler, interpretação de texto, mas nós temos o futuro aí pra frente que está bem informatizado. Então, a conclusão suas. Olha, passo a minha experiência, né? Eu tô há 4 décadas na educação. Então, eu comecei na década de 80. Então, eu fui vendo essas tecnologias evoluindo. E tanto as tecnologias digitais, quanto as analógicas, quanto do meu tempo, né? Meu tempo, assim, no início da carreira, eu vejo que é muito uma questão de mentalidade. Não é uma questão da idade do professor. Então, se ele tem uma disposição, abertura a aprender, a estudar, né, a trazer isso para dentro da sala de aula, é muito mais tranquilo e favorável. Agora, quando a pessoa tem mais resistência, né, é mais difícil, essa aprendizagem ela fica mais difícil. O digital agora é inegável, né? Então, nós, como professores, nós temos que desenvolver essas competências que elas são dinâmicas, né? Então, o tempo todo. Então, nós saímos da pandemia. Nós aprendemos muitas coisas na pandemia enquanto professores evoluímos. Aí veio o chat GPT, que vão trazer outras perspectivas. A Lauína trouxe essa questão aí, né, da internet, novos comportamentos, novas formas de dominação. Então, isso é muito dinâmico. E como professores, nós temos que ter essa dinâmica para a sala de aula e das nossas propostas pedagógicas. E eu vejo que não tem mais espaço para o professor enquanto uma profissão só de paixão. A gente romantizou muito a profissão de professor ao longo dos anos, e a Ione me corrige, né, porque é uma pessoa que tem muito mais propriedade de falar isso, mas eu acho que a gente, socialmente, a gente deu uma romantizada em torno da profissão professor, e a gente acha que ser professor, a gente faz professor, se torna professor, a gente exerce a nossa profissão só amando a profissão. E eu acho que cada vez mais a gente tem que firmar o nosso lugar na sociedade como profissionais que lidam com saber. Então eu acho que o professor ele precisa ser esse sujeito que ele se vê como profissional, como construtor de conhecimento, sabe? Então quando ele dialoga sobre essas questões que você trouxe, das novas, do letramento informacional e dos diversos outros letramentos, ele tem que estar ali como um professor e ele tem que assumir as demandas que cabem a ele dentro da função social dele, da profissão dele. Eu acho que a escola tem que começar cada vez mais a demarcar o seu espaço para convidar as outras instituições para que essas outras instituições também façam o seu papel, também exerçam o seu compromisso da construção social, né? Porque senão parece que a escola é fracassada, mas não é que a escola é fracassada, é que historicamente a gente foi colocando dentro da escola uma série de aspectos que não é necessariamente função da escola fazer. A escola precisa fazer sim, mas em diálogo com as instituições que tem um poder maior ou que tem uma competência maior para fazer. Então a gente precisa cada vez mais firmar esse lugar da escola enquanto lugar da construção, do conhecimento, da instrução, né? E também do diálogo, mas também não é a instituição que tem a resposta salvadora para tudo. Ela é um lugar que se propõe pensar sobre tudo, é um lugar que se propõe dialogar sobre tudo, mas a gente precisa começar a usar esses demarcadores sociais e de profissão mesmo, para definir e determinar o que é uma escola, o que é um professor, o que é um coordenador pedagógico e assim por diante. Como a escola também como produtora, né? Como produtora de conhecimento, sim. Acho que essa é uma coisa importante. E o professor no seu protagonismo. Também, não só como consumidor, como transmissor, mas também como produtor de conhecimento. Inclusive, aí na era digital. Sim. Isso é fundamental para a gente. Meninas, muito obrigada. E que a gente possa ter até mais rodas de conversa como sim. Essa. Pois para mim foi enriquecedor. Muito obrigada mesmo. Disponha. Parabéns. Estudante de verdade.